E ela foi orando, pedindo a Deus para poder dar condição para ela, estratégia para poder ela chegar àquelas crianças. E aí chegou um dia que ela conheceu um pai que estava prestes a poder vender uma criança. E aí ela foi e falou com aquele pai: se o senhor vai vender aquela criança, seu filho para aquelas senhoras lá do templo, vende para mim, eu compro. E aí aquele pai falou bem assim: tudo bem, se você quer comprar, eu vou vender então, mas eu quero que você me pague 100 rúpias. Rúpias era o valor, era o dinheiro, né? A moeda que valia ali naquele lugar. E ela pensou, mas ela foi e não resistiu. Ela foi lá e comprou, deu dinheiro para aquele homem. E naquela época, 100 rúpias era um dinheiro bem alto, né? Mas ela ficou incomodada, falou: Senhor, será que eu estou fazendo a coisa certa? De comprar uma criança como se fosse um objeto? Mas se eu não fizesse isso, Senhor, aquela criança ia para lá e ia ser mais uma sofrendo. Aí ela, bem no íntimo dela, ela orou e ela falou com o Senhor, só com o Senhor, mais ninguém. E ela orou e falou bem assim: Senhor, se realmente foi o Senhor que me mandou, me enviou essa criança e me mandou comprar essa criança, foi a tua estratégia que o Senhor arranjou para que eu fizesse, que o Senhor me mostre que esse valor que eu gastei com essa criança, que eu comprei essa criança, volte para mim. E aí, pessoal, depois de uns dias, chegou uma missionária, né, conhecida dela, e a missionária trouxe um cheque e falou que ela tinha tocado no coração, o Senhor tinha tocado no coração dela para que desse esse cheque para a Amy. E era exatamente o valor que ela tinha comprado aquela criança, 100 rúpias. E ali ela viu que realmente o Senhor estava ali. Ela viu que foi a direção que o Senhor deu para ela ali, para poder começar uma nova obra. E o tempo foi se passando e ela foi comprando mais crianças. Chegando a um ponto que crianças que eram daquela região começou a saber que ali tinha uma pessoa boa que queria falar de Jesus e mostrava as maravilhas de Jesus para ela. Sabe o que aconteceu? Chegou um ponto que ela estava com 16 crianças e o lugar que ela morava era muito apertadinho. Então ela sentiu a necessidade de ir para um outro lugar. E ali ela comprou, no sul da Índia, num lugar que era um povoado bem tranquilo, comprou ali uma cabana, né? Fez ali uma casa como se fosse bem grande, bem ampla, que pudesse ali estar educando aquelas crianças, estar falando de Jesus para aquelas crianças. Só que aí foi se espalhando e ali não foi só crianças chegando, foi adolescentes também chegando. Até que um dia, pessoal, chegou uma adolescente. E essa adolescente, ela tinha uma história muito, mas muito mesmo interessante, né? Que essa menina, ela tinha um nome também muito bonito. O nome dela chamava Joia de Vitória. E essa menina servia a outros deuses. A criação dela foi assim, porque os pais dela, né, servia a outros deuses. Só que ela começou a ouvir de Jesus. Em Romanos, capítulo 5, ela leu assim, no versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E aquilo ali mexeu muito com ela. E ela viu a necessidade de se entregar para Jesus. E ali ela foi lendo a palavra e ela foi conhecendo o Senhor. Só que ela falou assim: se eu contar isso para o meu pai, ele não vai aceitar. É capaz dele se aborrecer comigo. Eu vou fazer de conta então que eu estou servindo esses deuses e eu vou continuar a servir o Senhor em silêncio. E foi passando os anos, né? Foi passando os dias e ela viu que aquilo ali estava incomodando o coração dela. Ela: não, isso não está certo. Eu tenho que realmente falar com meu pai, que hoje eu conheço a verdade, eu conheço Jesus. E ela foi e falou com seu pai, né? E o pai dela não entendeu, não compreendeu. E ali passou um dia, ela teve a oportunidade de fugir da casa dela. Até que ela parou, até onde a Amy morava, né? E ali ela começou a viver com a Amy. Chegou um dia
que o pai dela, né, a família dessa menina, chegou, né, e foi atrás dela. Aí queria saber que negócio é esse dela estar indo lá, dela ter fugido e ir atrás dessa mulher. Só que ela já era uma adolescente, pela lei que tinha lá da Índia, né, ela podia escolher com quem morar. E aí o Senhor deu mais uma vitória pela Amy e pela joia de vitória. Ela ficou ali morando com a Amy. E aí ela viu as maravilhas que o Senhor tinha para ela, né? E ela aceitou Jesus como o único salvador da sua vida. E ali, passando-se os anos, a Amy, ela foi envelhecendo. E aí ela recebeu uma carta que entristeceu muito o coração dela. Ela ficou sabendo que seu padrasto, que ela tinha um amor tão grande por ele, como se fosse um pai, estava doente, quase morrendo. E ele queria ver a Amy, ele queria, as últimas vontades dele era ver a Amy. E aí a Amy pensou assim, Se eu for, por mais que eu ame meu padrasto, se eu for, essas crianças estarão correndo risco de vida. Tudo que eu conquistei até agora vai dar para trás. E aí eu não posso largar elas. E aí ela foi e sentiu a necessidade de permanecer lá naquele lugar da Índia. Por mais que ela se entristeceu sabendo a situação do pai dela, né, do padrasto dela ali. E ela ficou ali até 56 anos, que foi o ano de vida dela, né, fazendo a vontade do Senhor. E eu acredito, pessoal, que com isso nós aprendemos muito. Porque se a Amy olhasse as críticas, desde lá do começo, quando ela viu aquela velhinha, pessoas criticando, rindo, zombando dela, se ela parasse ali naquele momento, quantas coisas Deus poderia ter deixado de fazer na vida dela. Olha quantas vidas ela conquistou para o Senhor, quantas vidas se entregaram para o Senhor. E você? Será que você tem dado ouvidos às críticas que os outros têm feito a você? Será que as pessoas que conhecem você sabem que você se rendeu ao Senhor? Que você tem o Senhor como único salvador da sua vida? Será que você dá ouvidos aos outros que criticam você por você ser servo do Senhor? Ou isso faz com que te motive a cada dia a falar mais e mais do Senhor e fazer a obra do Senhor, para aquilo que o Senhor quer para você? Eu espero que você reflita sobre isso e que você almeje fazer a obra do Senhor, ok? E espero que você goste dessa aula e que, em nome de Jesus, mais aulas como essa estarão por vir e vocês muito para poder aprender. Amém? Que Deus abençoe vocês. Um beijo grande. Tchau, tchau.